Já estamos no 9º dia da leitura da Bíblia em um ano. Gênesis 28 ao 31 hoje. Isaac manda Jacó a Padã Arã. E Isaac chamou a Jacó e abençoou-o, e ordenou-lhe e disse-lhe: Não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar, e te multiplique para que sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaac a Jacó, o qual se foi a Padã Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara a Jacó e o enviara a Padã Arã para tomar mulher para si dali, e que abençoando-o, lhe ordenara dizendo: Não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe e se fora a Padã Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaac, seu pai, foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, e irmã de Nebaiote. A história de Jacó. Jacó fez tudo, tanto o certo como o errado, com grande zelo. Ele enganou seu próprio irmão Esaú e também o seu pai, Isaque. Lutou com um anjo e trabalhou 14 anos para se casar com a mulher que amava. Aprendemos com Jacó como um grande líder pode ser também um servo. Também observamos como as más ações sempre retornam contra nós. Jacó forma uma família. A visão da escada de Jacó. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. Eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que eu tenho te dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar,
e eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. A coluna de Betel. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó chega ao poço de Harã. Então pôs-se Jacó a pé e foi-se à terra dos filhos do Oriente. E olhou, eis que um poço no campo, eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber os rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntavam ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço, no seu lugar. E disse-lhe Jacó: meus irmãos, de onde sois? E disseram: somos de Harã. E ele lhes disse: conheceis Labão, filho de Naor? E disseram: conhecemos. Disse-lhes mais: está ele bem? E disseram: está bem. Eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: eis que ainda é muito dia, não é tempo de ajuntar o gado. Dai de beber às ovelhas, e ide, e apacentai-as. E disseram: não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sobre a roca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Jacó encontra Raquel. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão da sua mãe. E Jacó beijou a Raquel, e levantou a sua voz, e chorou. E Jacó anunciou a Raquel, que era irmão do seu pai, e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e beijou-o, e levou-o à sua casa, e contou ele a Labão todas estas coisas. Então Labão disse-lhe: verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele 1 mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: porque tu és meu irmão, has de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Léia, e o nome da menor Raquel. Léia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formosura semblante e formosa à vista. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu te dê do que a dê a outro varão. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. Labão engana Jacó. E disse
Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Leia, sua filha, e trouxe-lhe e entrou a ela. E Labão deu sua serva Zilpa por serva a Leia, sua filha. E aconteceu pela manhã ver que era Leia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não tenho te servido por Raquel? Por que, pois, me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço de ainda outros 7 anos, servires comigo. Jacó casa com Raquel. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana desta. Então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bilhá por serva de Raquel, sua filha. E entrou também a Raquel e amou também a Raquel, mais do que a Leia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. O nascimento a Jacó de 12 filhos e uma filha. E concebeu Leia e teve um filho, e chamou o seu nome Ruben, dizendo: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este, e chamou o seu nome Simeão. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo: agora, esta vez, se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o seu nome Levi. E concebeu outra vez, e teve um outro filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá. E cessou de ter filhos. Gênesis 30. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? E ela disse: eis aqui minha serva Bilhá, entra a ela para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bilhá, sua serva, por mulher a Jacó. Entrou a ela, e concebeu Bilhá, e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: julgo-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho. Por isso chamou o seu nome Dan. E Bilhá, a serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã, e também venci. E chamou o seu nome Naphtali. Vendo, pois, Leia que cessava de gerar, tomou também Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Leia, um filho a Jacó. Então disse Leia: vem uma turba, e chamou o seu nome de Gadê. Depois deu Zilpa, serva de Leia, um segundo filho a Jacó. Então disse Leia: para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou-o de Azer. E foi Ruben nos dias da saga do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia: ora, dá-me das mandrágoras do teu filho. E ela lhe disse: e já há pouco que hajas tomado o meu marido? Tomarás também as
mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: por isso se deitará contigo esta noite, pelas mandrágoras de teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Léia ao encontro e disse: a mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Léia e concebeu e teve um quinto filho. Então disse Léia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou o seu nome Issacar. E Léia concebeu outra vez e deu a Jacó um sexto filho. E disse Léia: Deus me deu a mim uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou o seu nome de Zebulon. E depois teve uma filha e chamou o seu nome Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. E ela concebeu e teve um filho e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou o seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. E aconteceu que, quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me os meus filhos e as minhas mulheres, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que te tenho feito. Labão faz um novo pacto com Jacó. Então lhe disse: Labão, se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina-me o teu salário, que te darei. Então lhe disse: tu sabes que te tenho servido e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, e me fazes isto: passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, e isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante de tua face. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cobras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Então disse Labão: tomara que seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cobras salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura, e todo moreno entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. A maneira como Jacó se pagou de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente ao rebanho, nos canos e nas pias de água, onde o rebanho vinha de beber, e conceberam vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias
listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para os listrados, e todo moreno entre o rebanho de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho, nos canos, para que concebessem diante das varas. Mas, quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim, as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o varão com grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas e servos, e camelos e jumentos. Jacó volta para casa. Deus manda Jacó tornar à terra dos seus pais. Então ouviu a palavra dos filhos de Labão, e que disseram: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: torna à terra dos teus pais, e a tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou Raquel e Leia ao campo, ao seu rebanho, e disse-lhes: vejo que o rosto do vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo. E vós mesmos sabeis, com todo o meu poder tenho servido o vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e me deu a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus: em sonhos, Jacó, e eu disse-me: eis-me aqui. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque eu tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra, e torna-te à terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Leia e disseram-lhe: há ainda para nós parte ou herança na casa do nosso pai? Não nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é a nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te tem dito. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão indo a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. E esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se e passou o rio, e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. Labão prossegue atrás de Jacó. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo os seus irmãos e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias e alcançou na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão e o arameu em sonhos de noite e disse-lhe: guarda-te, que não fales a Jacó, nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó
E armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com os seus irmãos, a sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizeste, que te esquivaste de mim e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e te esquivaste de mim e não me fizeste saber, para que eu não enviasse com alegria e com cântico e com tamborim e com harpa? Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas loucamente, pois agora andaste fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te que não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora, se te querias ir embora, porquanto tinhas saudades de voltar à casa do teu pai, por que furtaste os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: porque temia, pois que dizia comigo, se porventura me não arrebatarias as tuas filhas. Com que achares os teus deuses, esse não viva. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Léia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Léia, entrou na tenda de Raquel, mas tinha tomado Raquel os ídolos, e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste todos os móveis da tua casa? Põe-no aqui diante dos meus irmãos e teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaço, eu o apagava, o furtado de dia e o furtado de noite, da minha mão o requerias. Estava eu de sorte que de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 te servi por tuas filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. O pacto entre Labão e Jacó em Gileade. Então respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são os meus filhos. Este rebanho é meu rebanho, e tudo que vês meu é. E que farei hoje a estas minhas filhas e aos meus filhos que tiveram? Agora, pois, vem e façamos concerto, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erguiu-a por coluna,
E disse Jacó aos seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou-lhe Labão Jagarça adulta, porém Jacó chamou-lhe de Galide. Então disse Labão: este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se chamou o seu nome Galeade. E Mispa, porquanto disse: atende o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um dos outros. Se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, mesmo que ninguém esteja conosco, atenda que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este mesmo montão, eis aqui esta coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, de que eu não passarei este montão para lá, e que tu não passarás este montão e esta coluna para cá, para mal. E Deus de Abraão, e Deus de Naor, e Deus de seu pai, julguem entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Deus e de Isaque seu pai. E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comerem pão, e comeram pão, e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã, de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os, e partiu de volta Labão ao seu lugar.